Galera, a gente está quase chegando no final da parte técnica. Eu quero que o Tainan assuma agora essa parte técnica, mostrando alguns detalhes que ele gosta de fazer também. E depois eu quero que vocês pensem bastante na parte da pergunta e resposta, que é uma parte que eu curto bastante do seminário. Eu acho que é onde que a gente consegue interagir mais com todo mundo e a pessoa consegue conhecer um pouco da nossa personalidade, conhecer um pouco do nosso trabalho. Então, pensa nas perguntas que você tem sobre treino, ou às vezes competição, ou como é que foi algum ponto da carreira do cara, ou pra mim, tanto para mim quanto para o Tainan, que está vivendo uma fase totalmente diferente, onde você está entrando na faixa preta, ganhando mundial nas outras faixas. Então são fases da carreira totalmente diferentes. Eu acho que elas trazem dúvida essa pessoa. Às vezes você está vivendo uma fase que é bem parecida com a minha, uma fase parecida com a do Tainan. Então tenta pensar nisso, que é uma coisa bem legal. E essa é a parte que o Michael estava falando antes, é a oportunidade única. Porque a parte técnica você acaba conseguindo online, consegue tudo, mas acho que você interagir, fazer uma pergunta pessoal, uma pergunta que você, com a pessoa ali na sua frente, sentindo a pessoa, é o especial do seminário. Então eu sempre tento guardar para o final, porque é a parte que eu mais gosto, entendeu? E tenta pensar para se você não desperdiça a oportunidade. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa que pode se relacionar, entendeu? Acho que eu estou naquela fase, fui competidor, saí do interior, fui morar nos Estados Unidos, então tem várias coisas da minha história que pode, algum ponto, pode se relacionar com alguma coisa que você esteja vivendo, ou que você queira viver, e você pode fazer essa pergunta. O Tainan, eu acho que o fato, saiu criança, foi morar nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, como é que foi essa adaptação, como é que foi tudo isso, e como que é o treinamento para chegar lá na academia, o treinamento para chegar e ser campeão mundial na faixa preta, como que constrói essa expectativa, entendeu? Então eu acho que qual é o dia a dia da pessoa que está se preparando para isso. Eu acho que é importante, é legal até às vezes você ver o contraste, entendeu? Às vezes ver alguma coisa que você pode absorver, tentar fazer para você, entendeu? Todo mundo entendeu bem esse lado. É lógico que isso precisa de estudo, precisa de drill, precisa de técnica, precisa tentar ajustar, mas a visão é o mais importante, é o mais legal. Se você consegue entender que ao invés de você estar usando a mão, você está usando a perna e a distância que a gente está trabalhando, acho que é uma coisa que já começa, já é uma porta aberta para você começar a descobrir mais, tá bom? Então, alguma dúvida? Não? Tá. Então, pessoal, eu quero começar mostrando um detalhe que é da posição que o meu professor Guilherme estava mostrando. Mas antes disso, eu acho que muitas pessoas perguntam no seminário, e eu gosto muito de explicar a parte do drill, né? Eu acho que a evolução, como a gente sempre tenta fazer nos treinos, eu acho que vem do entendimento da posição. Então, por exemplo, antes eu via muitas pessoas lutando já na faixa preta, eu sempre gostei de assistir vários atletas diferentes. E algumas pessoas, às vezes, eu via que era muito técnica. Assim, essa pessoa é muito técnica, todas as lutas parece que ela não faz força. Provavelmente ela faz 100 repetições, 3 horas de drill por dia, assim, com um exemplo. E às vezes até via muitos atletas falando em entrevistas sobre isso, que fazia 1 hora de drill por dia, 2 horas, muita repetição. Mas um jeito que eu me identifiquei mais foi pensando mais no entendimento da posição. Então, hoje em dia, do jeito que eu gosto de fazer drill e do jeito que a gente faz na AOJ, eu acho que é muito voltado ao entendimento, mais à repetição. Então, o que acontece, qual que é o processo? Eu acho que toda essa parte de drill e a parte técnica sempre tem um processo para você começar do começo e tentar aplicar ela durante o rolo. Então, muitas vezes eu aprendi o arm lock, e eu fazia bastante repetição do arm lock, e agora eu tenho que fazer na hora do rolo. Mas acho que era um pulo muito grande para mim, porque a pessoa, quando eu estou fazendo drill, ela está deixando eu praticar a posição. E agora eu vou sair disso direto para o rola, que às vezes eu estou na rola do treino de competição, que é uma rola que eu estou indo com alguém no mesmo nível que eu, com alguém que é duro também, então fica complicado de eu fazer essa transmissão, que é realmente da posição do drill e aplicá-la durante o rola. Então, o que eu comecei a entender mais é fazer o entendimento do processo do drill. Então, o que é a parte de repetição no começo? Eu acho que a parte de repetição é você acostumar o seu corpo
a meio que se encaixar na posição. Então a posição que o professor Guilherme hoje passou é a posição, por exemplo, da distância. Então eu chego na distância, seguro a gola. Então essa é a posição, essa é a situação. Mas o que se eu fazer a cruzada de joelho 100 vezes para esse lado, eu não vou conseguir aplicar ela no rola diretamente, porque a pessoa agora vai começar a reagir, ela vai começar a lutar. Às vezes eu estou pensando tanto nessa posição no rola que eu acabo nem chegando aqui, então isso já me frustra. Então do jeito que eu comecei a pensar mais, é progredindo, fazendo primeiro a repetição. E o que eu quero da repetição no começo? Eu quero que meu corpo fique automático às pegadas. Então, por exemplo, eu quero que durante o rola, se eu chegar nessa posição, as minhas mãos e a minha base, a minha postura, eu saiba como fazer, sem ter que pensar muito. Então, muitas vezes, se eu não faço muita repetição, eu chego aqui, eu acabo esquecendo se tem que botar o joelho no chão, ou se é o pé, se a pegada é do mesmo lado da gola, ou se é cruzado, ou se é essa pegada. Por quê? Porque não teve o processo de repetição ainda. Então, acho que o processo de repetição ajuda nisso. Então, se eu faço bastante cruzada de joelho para o mesmo lado, repetindo e aprendendo aonde que vai a mão, o porquê que essa mão vai na perna, o entendimento dessa posição, vai me ajudar nessa parte na hora do rola. Então, a partir do momento que eu começar o rola, que eu chegar aqui, automaticamente a minha mão e meu corpo já está se encaixando na posição de uma forma bem natural, porque eu já pratiquei muito aquilo, entendeu? Então eu sei que a pegada é desse lado, eu não tenho dúvida se a pegada é na cruzada ou se é do mesmo lado, ou se às vezes é pegada na manga. É claro que no meio, durante o roll ou spine, vai ter que fazer adaptações. Então às vezes se eu estou segurando, se meu parceiro está segurando bastante a minha perna, eu sinto que eu estou preso, eu vou ter que soltar a gola para quebrar a pegada da perna, volto na gola. Então isso são adaptações durante a posição. E agora como que eu faço para aplicar essa posição durante o roll? Se eu só estou fazendo agora a repetição. É onde eu adicionou muito e mudou bastante a minha mentalidade, foi onde eu comecei a adicionar específico começando na posição. Então, antes para mim, quando eu treinava na academia no Brasil, eu fazia o específico somente das costas, 100 kg e montado, que era a posição que a pessoa de baixo estava na ruim. Mas eu comecei a entender e comecei a fazer bastante o específico para eu começar o entendimento da posição. Então, às vezes, o específico que eu faço é da guarda fechada, às vezes é específico da meia guarda, às vezes é específico só de eu estar tentando encontrar uma pegada, a gente faz muito isso. Às vezes a pessoa de baixo está sem controle, e o treino é para ele tentando achar controle e eu tento só evitar as pegadas. Então, é uma forma de específico que ele tem um objetivo, que ele está atrás, e eu estou ajudando ele a tentar aprender isso, dificultando. E também agora é onde entra a intensidade. Então, por exemplo, se eu falar para ele fazer pegada e a gente não saber controlar a nossa intensidade e eu for a 100% e ele a 100%, acho que ele não vai conseguir chegar nas pegadas. Porque eu vou continuar quebrando, me afastando, correndo, volta, quebra. Então, acaba sendo um treino frustrante para a pessoa que está tentando chegar no objetivo. Então, o que acontece? Eu acabo mudando a intensidade. Por isso que eu gosto muito de rolar com menos graduado, porque acaba tendo a diferença de intensidade. Então, por exemplo, eu venho com o professor Guilherme, a gente vai fazer esse treino específico e acaba que eu falando, eu vou agora 50% com você e você pode ir 100% comigo. Mas eu estou tentando ajudar você, reagir um pouco. Você, obviamente, ou na maioria das vezes, vai chegar na posição que você quer. Assim que chegar, a gente volta. Então, assim, botando esse objetivo no treino e controlando a intensidade, eu acho que é a forma mais natural de você passar um entendimento e um drill, uma repetição para a hora do roll. Então, assim, se eu chegar aqui e fazer 100 berimbolos, na hora do roll, às vezes eu não consigo nem encaixar dela riba. Então, eu sei fazer berimbolo, mas eu não consigo encaixar dela riba. Então, eu preciso mais do entendimento da posição. O porquê, o que eu preciso fazer para chegar no berimbolo? Eu preciso que o joelho da pessoa esteja para dentro. Eu preciso controlar o calcanhar, se eu consigo controlar a perna dele. Eu preciso controlar a faixa, porque ele controla a distância. Então, todo esse entendimento vai ajudar você para aplicar a posição durante o roll. Então, eu acho que essa parte do drill é muito importante, saber como fazer. E às vezes, eu às vezes estou acostumado bastante com a intensidade. Então, eu estou acostumado muito com a intensidade. Eu tenho que mudar um pouco, eu tenho que fazer mais repetição.
Então eu acabo mudando, ao invés de eu fazer só rola ou só específico, eu vou mudar, vou fazer só repetição. Porque realmente eu estou chegando em posições que eu não sei onde que as minhas mãos têm que ir, qual que é a pegada, qual que é a minha postura, se eu devo estar numa postura mais perto, se eu devo estar numa distância mais longe. Então acho que tendo esse entendimento ajuda bastante na forma do seu treinamento. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou chegar na mesma posição que o professor Guilherme estava mostrando, e eu vou mostrar um detalhe que eu uso, que eu gosto de usar, que é usar o cotovelo para não deixar ele construir essa estrutura da perna. Tá? Muitas vezes a gente chega nessa posição e a gente está tentando usar as pernas, mas a pessoa está usando uma estrutura muito forte aqui com a perna dele. Às vezes até trava uma perna colada com a outra, fica difícil eu movimentar. Eu fico preso nessa situação. Tá? Então o que a gente vai fazer daqui? Eu vou começar a usar a minha mão na parte de fora do quadril dele e usar o meu cotovelo para entrar dentro no meio das pernas dele. Então eu uso a minha mão na lateral do quadril e uso o meu cotovelo na parte de dentro. E agora o que eu tenho que tentar fazer aqui? Eu não estou tentando abrir a perna dele ou separar a perna dele. Eu estou tentando evitar que essa perna acabe cancelando a minha passagem. Então, se eu estou focado aqui em segurar a gola ou fazer a esgrima, eu estou no foco errado nesse momento, porque ele está usando a perna e eu estou tentando abraçar a cabeça. Eu tenho que me livrar da perna primeiro. Então, eu vou usar a mão no quadril, entre o cotovelo. Agora eu quebrei já essa barreira que ele estava usando. Vai ficar muito mais fácil eu começar a movimentar daqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar nessa posição e eu quero que a pessoa de baixo use a intensidade agora, mais ou menos uns 30%, para começar a tentar usar essa perna. Então chega na posição, a pessoa de baixo tenta usar a perna para criar essa estrutura. E a pessoa de cima somente usa a mão no quadril e o cotovelo. Eu não estou tentando criar nenhuma dor na perna dele ou tentar abrir a perna dele o máximo. Estou tentando só bloquear que a perna dele amassa meu braço e que agora cria essa barreira na minha frente. Então a minha mão vai no quadril, segura a gola, a pessoa de baixo vai continuar movimentando e eu vou continuar tentando abrir a perna para finalizar a passagem. Tá? Então vai ser mais ou menos assim. Vai movimentar, continua no controle e continua movimentando as pernas. Pode ser exatamente como eu fiz, 5 a 10 segundos, tá? Para ter mais essa troca de treino, você pode fazer 2 vezes por cima ou 3 vezes, aí troca de cima para baixo. Mas eu quero que vocês foquem bastante no entendimento da posição, o porquê que eu estou usando o cotovelo, o porquê da mão da gola, o porquê que eu não deixo ele criar a barreira na minha frente. Às vezes o que eu gosto de fazer é deixar a pessoa, eu fazer a posição errada, para eu entender na hora que eu fazer a certa. Então, por exemplo, se eu estou fazendo bastante a posição correta, às vezes eu não estou entendendo o porquê que já está indo aqui, porque foi a forma que eu já aprendi. Por exemplo, eu aprendi a cruzar de joelho com a mão no quadril. Se eu não souber o porquê da mão no quadril, eu não sei a diferença do errado e do certo nesse momento. Então eu gosto de fazer a posição errada primeiro, agora eu tento fazer a posição, sinto a dificuldade. Vou adicionar um cotovelo. Agora eu sinto a facilidade e o porquê do cotovelo estar aqui. Aí é onde a minha evolução, o meu entendimento dessa posição começa a crescer. Agora eu vou continuar movimentando. Tá? Então vocês podem fazer uma vez errado e uma vez correto. Assim vocês conseguem realmente entender o cotovelo e a mão no quadril. A mão no quadril eu gosto de usar a mão aberta. Não gosto de fazer muita pegada. Porque muitas vezes, como eu treino com pessoas que às vezes a pessoa é maior, mais alta, a pessoa é mais baixa, eu gosto de sempre ter a mão aberta para eu conseguir fazer essa adaptação. Tá bom? Vamos lá, 1, 2. Agora eu queria também mostrar uma coisa, um fator bem simples dessa mesma posição. Quando eu estou tentando mostrar uma posição na academia, ou às vezes eu viajo bastante com o meu professor para seminários, eu tento ver o que eu posso adquirir de certa posição. Então, assim, para muitos, eu acho que essa cruzada de joelho é uma cruzada de joelho simples. Mas o que a gente pode tirar disso? Então, por exemplo, às vezes, eu não vou conseguir impor isso no meu jogo. Uma cruzada de joelho talvez é um jogo mais complicado para mim, ou uma posição que eu prefiro não fazer muito.
Mas a mão no quadril já é um detalhe que eu adicionei, que eu posso adicionar para outras posições. Às vezes o detalhe da gola e o entendimento por que a mão vai na gola, eu posso usar para outras posições diferentes. Então acho que é aí que entra a criatividade. Então, por exemplo, eu acho que quando eu estou mostrando a cruzada de joelho, estou mostrando a posição, mas eu gosto de fazer bem detalhado, porque cada detalhe a gente pode ter a criatividade de usar em outros tipos de posições. Às vezes eu uso, por exemplo, estou acostumado bastante a fazer a toreada. Estou fazendo bastante a toreada. E a toreada é realmente com a pegada na calça. Eu uso as duas pegadas na calça e toreando bastante. Mas eu não estou, de alguma forma, conseguindo lá soltar a pegada da calça para controlar a distância, para conseguir finalizar a posição. E aí que entra o detalhe que eu aprendi na cruzada de joelho, a mão na gola. Então eu começo com a toreada, e assim que eu conseguir trocar a mão da calça para ir na gola, é onde eu vou controlar a distância. Então, eu não estou só pensando na cruzada de joelho, mas estou pensando nos detalhes para eu conseguir usar a minha criatividade para outras posições. E eu acho que também, não só a criatividade, mas o entendimento. Então, às vezes eu estou em certas posições que eu não sei muito o que eu vou fazer e qual deve ser o meu primeiro passo. Numa posição, às vezes, que eu nunca tive antes. Mas eu tenho um entendimento do que a pessoa de baixo quer fazer dali. O que eu preciso fazer para me manter nessa posição, para avançar para uma posição melhor. Então, às vezes, se eu estou numa posição muito longe, com a distância muito longe, o meu entendimento agora, eu sei que tem que chegar perto. Mas às vezes, se eu chegar perto, eu sei que ele pode ter o controle. Então, de que forma que eu posso controlar essa distância sem entregar o controle de luta para o meu oponente ou para o meu parceiro de treino. Então, tudo isso bate no que a gente começou a falar, que é sobre o entendimento. Sabendo sobre a posição e a parte que eu acho que a gente evolui mais, quando a gente começa a entender o porquê da posição. O porquê, e eu abraço a cabeça quando eu estou na meia guarda. Eu abraço a cabeça quando eu estou na meia guarda, para a pessoa não conseguir entrar embaixo. Eu abraço a cabeça quando eu estou na meia guarda, para eles não conseguirem ter controle sobre a minha perna. Por que eu quebro o quadril quando eu estou passando a guarda? Porque geralmente a pessoa está entrando bastante abaixo da minha perna, às vezes numa guarda X, às vezes está entrando muito numa 50. Por que eu estou caindo sempre numa 50? Por que é sempre cair nessa situação? Com tal fulano, a pessoa sempre consegue pegar minhas costas. Não é muito da parte técnica às vezes é da parte do entendimento. É mudando um simples detalhe que às vezes vai acabar mudando a situação toda. Então, por exemplo, às vezes a pessoa sempre pega minhas costas quando eu passo com a perna direita. Vou tentar hoje passar com a perna esquerda. Às vezes eu acabo evitando toda a posição em todo o jogo só pelo simples fato que eu troco a minha base e dificulta a pessoa por baixo. Então, testando coisas diferentes no treino, eu acho que é muito importante. Vou responder a algumas perguntas que, quando eu estava caminhando, o pessoal estava praticando e fizeram, e eu gosto muito de mostrar, e uma das coisas é a mão na gola. Eu acho que a pegada da gola é uma pegada que a gente consegue manter bastante a distância, controlar a distância, mas também eu gosto de usar alguns detalhes para evitar que a pessoa vá para uma posição melhor. Então, às vezes, eu estou treinando bastante com pessoas que gostam de fazer meia guarda, ou que gostam de entrar na X. Então, se eu estou puxando a pessoa, eu estou, na verdade, ajudando ela a chegar mais perto da minha perna. Então, às vezes, ela abraça a minha perna, entra numa X, ou às vezes ela consegue entrar numa meia guarda, começa já a dificultar, e a posição que realmente eu estava pensando que era cruzada de joelho, já não vou mais conseguir aplicar ela. Então, a pegada da gola, eu sempre estou mudando ela. Então, às vezes, se eu sinto que ele quer se afastar de mim, eu uso a pegada mais perto do pescoço para me manter mais perto. Às vezes, se ele quer chegar mais perto, eu sinto que ele quer abraçar minha perna, a minha pegada vai debaixo do ombro dele, travando o ombro dele no tatame. Então, eu uso essa pegada para descer, agora eu estou controlando mais a distância, se a pessoa está querendo chegar mais perto. Então, acho que agora no próximo round o que eu queria fazer é que a pessoa de baixo foque em fazer algo diferente, talvez criar a distância, e eu quero que a pessoa de cima consiga sentir isso. Então, se eu estou tentando chegar perto, e eu sinto que a pessoa está sempre afastada de mim, eu tenho que mover meu peso e usar a mão na gola. Cheguei mais perto. Agora eu vou com o meu cotovelo lá de dentro. E muitas vezes também, o que é... eu sempre escutei o pessoal falar que o jiu-jitsu é meio que um xadrez. E onde que eu consigo aplicar isso? Eu acho, no começo era difícil para eu entender o porquê. Se eu faço uma pegada na posição, a pessoa faz 3, 4 passos, quer dizer que está na minha frente agora. Eu acho que é
certas posições, certas situações que eu tenho a chance de aplicar isso. Então muitas vezes eu estou numa cruzada de joelho, eu estou em qualquer posição, eu sinto que o foco todo meu está nas pernas. E a pessoa, obviamente, vai travar as pernas. Então eu estou focando em escapar e ela focando em me travar aqui. Se eu não mudar o foco da pessoa de baixo, se eu não jogar outra carta, vai ser difícil para eu conseguir quebrar isso aqui. Então, se eu estou focando em escapar a perna e a pessoa está só focando em defender a perna, vai ser bem difícil e complicado para mim. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a fazer a pessoa se ocupar com algo diferente. Então, olha como é que eu vou usar o meu peso mais para perto do peito. Criando, deixando o oponente de baixo ocupado agora com o meu peso. Usando o meu, eles vão ter que me empurrar, porque se ele não empurrar, eu vou chegar pulando na cabeça, abraçando o quadril. Então, olha como é que eu começo a mudar o foco. Agora, automaticamente, ele esqueceu da perna. Posso continuar cruzando. Então, muitas vezes é só você mudar um pouco o foco da posição. Então, se eu estou muito... Por exemplo, outro exemplo é o leg drag. Se eu quero buscar a perna trazendo leg drag e a pessoa está puxando a perna, vai ser bem difícil para mim. Mas às vezes, criando reações diferentes, eu começo a empurrar. Eu sinto que ele está empurrando de volta. Agora eu vou. Então eu estou mudando um pouco o foco da posição. É a mesma coisa da cruzada de joelho. Então agora no próximo round eu quero focar na gola. A pegada da gola pode ser em cima do ombro, ou como pode ser embaixo do ombro para manter a distância. E o foco que você está tentando usar para aplicar a posição. Então, se você sentir que está muito preso na perna, a pessoa está focando em abraçar a sua perna, muda um pouco o foco, use mais o seu peso, fazendo a pessoa de baixo ter que criar aquela estrutura. Quando eles criar aquela estrutura, esqueceu do foco da perna. Tá? Então, mudando um pouco esse objetivo quando você está por cima. Vamos lá? 1, 2. Eu tenho as minhas também, uma para cada um, na verdade. Mas queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, né? Mesmo aqueles que precisaram sair mais cedo, porque a gente entende, obviamente. Mas agradecer ao Gui e ao Tainan, dizer que o seminário aí, no meu ponto de vista, para mim, foi acima da expectativa. Eu acho que é muito do jiu-jitsu que a gente acredita. Eu falo isso para vocês direto, né? Não tentem copiar o que alguém faz, o que o Lang faz, o que faz o Tainan, o Jimmy. Não tentem ser a cópia de ninguém. A cópia é sempre mais barata. Tentem aprender, né, o conceito, o princípio técnico e colocar a assinatura de vocês, a posição, e aí a posição já não é mais minha, não é do Gui, não é do Tainan, não é do Jimmy, a posição é de vocês. Né? Então acho que se a gente ter, como o Tainan falou, o entendimento de cada posição, né, no jiu-jitsu, se a gente seguir o princípio técnico, nada é errado. Né? Se a gente souber o risco que a gente está correndo, nada é errado. Então a gente pode mudar uma pegada ou outra, mas a posição vai funcionar da mesma maneira. Então, cara, foi exatamente o jiu-jitsu que eu acredito que eles mostraram aqui hoje. Teve um valor muito especial para mim. Vamos começar então esse pergunta e resposta, depois eles vão falar aí para vocês a consideração final do seminário, mas eu tenho uma pergunta para cada um. Vou começar abrindo aqui então. Gostaria de perguntar para o Tainan primeiro, que ele está vivendo justamente essa fase de atleta, né? Principalmente agora essa transição para a faixa preta, um atleta muito bem sucedido nas faixas de base. E pelo que eu conversei com o Gui, que eu acompanho ele, né, ele dá aula lá na academia desde a faixa azul. E foi um pouco da minha história com o Cobrinha, né? Eu comecei a treinar com o Cobrinha, mas o Cobrinha ele me mostrou a importância de dar aula desde muito cedo. E faixa azul também eu puxava alguns treinos já. E o Fábio também reafirmou isso, mostrou o quão é importante a gente dar aula de jiu-jitsu. E hoje a gente vê, né, com a profissionalização do jiu-jitsu, pessoas se preocupando somente em treinar e deixando de lado o dar aula. O que eu entendo também, né, a gente se manter focado, mas o dar aula para mim fez justamente eu ter esse entendimento das posições. Embora eu seja um cara, se vocês verem alguém na minha meia guarda, não foi porque o Lang puxou, foi porque alguém está me amassando de verdade, mas hoje eu consigo dar uma aula e eu tenho entendimento do que é uma meia guarda. Embora eu não seja um especialista no assunto, eu conheço a posição e sei dar uma aula de meia. E eu acho que quando a gente foca muito em ser atleta, e esse é o objetivo, a gente faz muito aquilo que a gente gosta e a gente acaba não tendo entendimento das outras posições. O quão isso foi importante para você, né, na construção da tua carreira como atleta, ser atleta e ao mesmo tempo se dedicar em dar aula? Você acha que isso ajudou? Você acha que isso faz parte? É o que você recomenda para a galera? Sim, eu acho que no momento
eu sempre falo isso e acho que é bem claro, o meu foco é realmente o jiu-jitsu esportivo, que é o jiu-jitsu para competição, que é a competição em si. Então, no momento, esse é o meu foco. Mas acho que a partir desde o começo, quando eu entrei na AOJ, eu sempre tive esse outro lado e esse outro pensamento que eu sabia que para eu viver do esporte, eu ia ter que dar aula, eu ia ter que um dia, eu tenho meu sonho de ter academia, de dar a minha aula, de eu conseguir ter os meus alunos. Então, acho que sempre o meu maior objetivo foi o jiu-jitsu esportivo no momento, mas eu sempre tive em mente que eu queria abrir minha academia, que eu queria dar aula, que eu queria ter meus alunos. Então, acho que foi bem natural para mim. Algumas pessoas eu sinto que no começo fazem um pouco mais forçado. Então, assim, não querem muito dar aula, mas acabam no começo fazendo mais forçado. Para mim foi bem natural isso. Eu sempre tive esse objetivo e sempre quis estar no tatame. Eu acho que o que me passou mais quando eu comecei a dar aula, que no começo eu achei, até sentei, todas as vezes que eu tenho alguma dúvida em aula, eu tento sempre perguntar a alguém que nesse assunto é especialista ou que já passou pelo mesmo que eu já passei. E eu acho que é por isso que a importância do meu professor Guilherme Mendes e Rafael Mendes me ajudou muito nisso. Pelo fato de fazer realmente o caminho ser mais fácil para mim, ao invés de eu ter o caminho mais difícil, de eu sem perguntar e ir pelo caminho mais difícil, às vezes não se dá tão bem. Eles sempre me ajudaram dessa forma. E eu acho que o professor Guilherme sempre me falou, eu tinha meio que dúvida no começo sobre isso. Eu falei, mas eu vou estar dando aula, talvez uma pessoa vai estar descansando nesse horário e vai estar treinando e tem essa vida de atleta. E eu acho que mudou muito quando eu tive a minha experiência de dar aula e fiquei por um tempo dando aula no começo. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar minhas conclusões. Tive a opinião do professor Guilherme, vou tirar minhas próprias conclusões, vou começar a dar aula por um tempo e ver o que eu acho. E eu acabei ficando ainda mais dedicado e aprender esse lado do entendimento do jiu-jitsu. Porque quando você começa a ser atleta, eu acho que muitas vezes você tem que cumprir o horário. Então, por exemplo, eu tenho um horário, é muito importante ter o calendário, o horário dos treinos que você tem que cumprir, mas às vezes tinha muito treino que eu pisava no tatame, às vezes não querendo estar muito ali pelo fato de estar cansado, e acabando que aquela aula sendo um desperdício para mim, porque eu não estou realmente aprendendo ou desfrutando daquela aula. E hoje eu sinto que pelo fato de eu dou algumas aulas na academia e eu vejo o quanto o aluno está procurando o entendimento, comecei a dar muita aula também no comercial, não só para atleta, comecei a dar aula no comercial. Tem pessoas que trabalham no dia a dia, que não tem o mesmo foco que é o meu no momento, que é o jiu-jitsu esportivo, às vezes está ali só para realmente dar um treino, às vezes está ali para aprender um pouco mais sobre essa arte, às vezes está ali porque um filho pratica e quer começar a praticar para ajudar o filho. Então eu comecei a entender também o outro lado, e eu acho que esse outro lado me ajudou muito o meu lado de atleta. Então assim, poxa, por que eu estou vindo só cumprir horário, uma pessoa que trabalha durante o dia está vindo para aprender o jiu-jitsu e aprender realmente os ensinamentos do professor? Tem alguma coisa errada que eu estou fazendo. Eu não posso estar vindo só cumprir o horário de trabalho, que esse é o meu trabalho, e ir para casa e acabar esquecendo da aula ou nem pensar no que se passou na aula. E a partir do momento que eu tive esse outro lado do professor, também muito voltado ao respeito. Eu sempre quis, quando estou tentando mostrar um respeito ao professor, sempre gostei de estar fazendo perguntas, fazer a pessoa se sentir bem pelo trabalho que está fazendo. Então eu vi pelo outro lado. Então acho que eu tendo essa visão mudou muito. E realmente veio dessa pergunta que eu tive, dessa questão comigo mesmo, por que uma pessoa que trabalha durante o dia, ou que às vezes tem uma família, ou que não está focado no jiu-jitsu esportivo, está realmente se dedicando mais em aprender do que eu, e eu estou só cumprindo horário. Então, quando eu comecei a pensar mais sobre isso, eu acho que voltou é quase que você se apaixona ainda mais pelo esporte. Eu acho que no final de tudo é uma forma de também mostrar respeito para a pessoa que está puxando a aula. Porque realmente, quando eu estou na aula do professor Guilherme, às vezes ele acompanha a minha aula, a pessoa está ali, está realmente querendo aprender os ensinamentos. Então eu sei, por exemplo, que às vezes eu até pensava muito nisso no começo, poxa, por que uma pessoa igual o Guilherme está praticando uma posição que eu estou mostrando? Às vezes eu era faixa azul, faixa roxa.
obviamente ele tem mais entendimento que o lutador de posição. Mas às vezes durante um treino que forma uma posição nova, também na IOD eu senti muito isso, que a gente estava sempre tentando criar posições diferentes, sempre tentando criar uma coisa que ninguém tinha visto antes. Eu acho que no entanto, que eles desenvolveram um pouco o berimbolo, desenvolveram esses giros e esse jiu-jitsu mais moderno. E como que vem esse desenvolvimento? É só um talento que eles têm, desenvolver a posição, mas eu acho que é muito isso, começando no simples e durante a posição tem um entendimento do que deve fazer e o que eu quero fazer na posição, qual que é o meu objetivo, e tudo isso veio para mim, comecei a entender mais quando eu comecei a dar aula. Então acho que foi uma característica que mudou completamente o meu pensamento. Eu acho que se você tem um objetivo, seu objetivo agora é ser atleta, eu acho que nunca é demais você tentar algo diferente. Então assim, eu vou fazer durante 6 meses, acho que se você tentar fazer isso por semanas, 1 ou 2 semanas, não vai mudar muito. Mas vou tentar fazer um período de 6 meses a 1 ano, eu vou dar aula e vou treinar ao mesmo tempo, vou ver como é que eu me sinto. E a minha experiência foi realmente, abriu mais a minha mente do jiu-jitsu para aprender o esporte, que antes, o meu foco, na verdade, antes era a competição. Eu estou treinando pro mundial, estou treinando pro pan-americano. Mas daí acaba que passando a competição, e agora? O que é? Eu vou parar de treinar? Eu tiro um descanso? Às vezes é até engraçado, porque muitas pessoas me veem logo depois da competição, já na academia. Mas por que você está aqui? Você acabou de ganhar um mundial, por que você está aqui? Você ganhou um europeu, um pan-americano? Mas o meu foco hoje em dia não é a competição. Eu acho que é a evolução do jiu-jitsu. E a competição realmente é só uma consequência que acaba do meu trabalho. Então assim, eu estou pensando realmente na minha evolução e no meu treino. Não estou pensando muito focado numa competição. Acho que quando a gente pensa na competição, primeiro que a gente cria essa imagem que a competição é a competição mais difícil da sua vida, quando às vezes realmente não é. Às vezes o mais difícil é o entendimento de uma posição do que a competição. Então acho que eu tendo essa evolução pessoal e pensando no meu jiu-jitsu mais do que na competição, é mais importante no momento para mim. Então eu valorizo muito isso, valorizo muito a minha evolução, a minha relação com as pessoas do tatame, do jeito que as pessoas veem o meu trabalho, porque eu acho que a consequência vai ser boa sobre isso, os frutos que eu vou colher vai ser bom no futuro. Então é isso que eu sou baseado no. Só para falar minha opinião rápida sobre isso, e eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, porque que nem você falou, eu comecei a dar aula cedo também. Eu dava aula quando eu era faixa azul, e o Ramon ele começou a trabalhar na parte do MMA, tudo. Eu comecei a liderar bastante o treino da academia quando eu era faixa azul. E eu falo para ele, e eu tenho essa opinião formada. Eu acho que você não pode treinar 2, 3 vezes por dia. Você está praticamente trabalhando 3 horas por dia e achar que está fazendo tudo, entendeu? Eu acho que uma pessoa normal trabalha de 8 a 12 horas por dia. Então, se você não pode se considerar, eu trabalho, eu me dedico o máximo que eu posso, você trabalha por 3 horas. Os caras que trabalham 8, 12 horas, a pessoa que está lá fez um turno de 8 horas no trabalho, depois vai treinar, trabalha muito mais do que você, se dedica muito mais do que você. Não você que fez um treino de manhã, dormiu a tarde toda e está lá no treino da noite. Então, para mim, eu sempre tive essa mentalidade onde você tem que usar as horas do seu dia o máximo possível para adquirir conhecimento e melhorar, para conseguir alcançar as coisas rápido. Porque o objetivo nosso é tentar evoluir. Você quer evoluir da maneira mais rápida possível e tem que usar todas as horas do seu dia. E eu falo para ele, se você tem 19, 20 anos, você não pode falar que você treina 2, 3 vezes por dia, que você está dando o máximo da sua vida. Você não vai fazer nunca eu acreditar nessa ideia e falar que está certo. Isso não emociona muito a gente? Não traz emoção nenhuma. Tanto que eu falo com meus alunos direto, quando a pessoa faz uma pergunta para você e pergunta como é que está tudo, não precisa falar, eu treino duro pra caramba. Porque isso é o mínimo que você pode fazer para ser um competidor. Não precisa falar. Eu acho que o que você tem que trazer, a sua bagagem, é o que você faz, o conjunto do jeito que você vive a sua vida. E eu acho que existem maneiras de trabalhar carreiras simultaneamente. Então, que nem eu falo para ele, você tem que se tornar um professor bom, você tem que se tornar uma pessoa capaz de dar entrevista, conversar, ter uma personalidade boa e atleta bom, porque você vai potencializar suas oportunidades no futuro.
E eu acho que é importante que sempre que você escolhe uma profissão, principalmente novo assim, você tem que entender o mercado que você está indo. Então, tipo, você quer ser lutador de jiu-jitsu. Ah, legal, você quer ser campeão mundial. Campeão mundial não dá dinheiro. Então, você não vai conseguir fazer dinheiro. Como que você, com 17 anos, 16 anos, está falando que você quer viver do jiu-jitsu e seu objetivo é ser campeão mundial? Seu objetivo é ser campeão mundial, mas isso não vai te trazer o dinheiro. O que vai te trazer o dinheiro? São outros fatores que o título mundial pode potencializar. Então, hoje, como que você faz dinheiro com jiu-jitsu? Você criando uma personalidade forte, onde você se torna um líder, você se torna um formador de opinião, você consegue ensinar jiu-jitsu, não importa se é com o seu online training, ou você faz um DVD, ou você abre sua academia, e você aprende a parte de gestão, onde você consegue dar aula, você consegue gerenciar a sua academia, ou filiais, ou a maneira que você... Ou você carrega todas essas características que você vai aprendendo e você entra em outro mundo e começa do zero em outro lugar. Mas essas características que você aprende no seu dia a dia, principalmente durante a sua juventude, assim, são que vão potencializar o que vai acontecer com você no futuro. Então eu sempre pensei, as coisas aconteceram muito sem avisar com a gente. Eu acho que mas eu sempre fui uma pessoa curiosa, assim, uma pessoa que sempre respeitou as pessoas que eu via que tinham alcançado algo. Então quando eu fui para os Estados Unidos e eu conheci o Pat, que era a pessoa que era o patrocinador, que era a pessoa que era um cara que tinha começado numa garagem, tinha o sonho de montar uma marca de surf. Daí o cara transformou a marca numa marca que vale milhões de dólares e vendeu uma companhia que é a Billabong. Então quando eu conheci, eu falei, nossa, cara, tem uma história de sucesso, mas eu não tenho o sonho de fazer roupa. O que eu vou fazer? Eu vou usar as qualidades que eu vejo do cara, as características que eu vejo desse cara, para potencializar o meu sonho. Então eu comecei a absorver a criatividade que o cara tinha, a visão que o cara tinha, as coisas que ele tinha para reverter para o meu lado. Então foi uma fase de aprendizado gigantesca na minha vida. E hoje eu acho que eles têm, o pessoal que está com vocês aqui, o pessoal que está na AOJ, tem uma chance única. Porque você não está só aprendendo jiu-jitsu, mas você está dentro de um ambiente onde é organizado, que potencializa você com oportunidades, com aprendizado. É como se fosse fazer uma faculdade de como se trabalhar com jiu-jitsu. Entendeu? Porque você está tendo acesso de várias pessoas que trabalham com jiu-jitsu, então numa fase da carreira muito mais avançada do que a sua. Então é muito mais fácil de você ver. Foi muito mais difícil para mim, porque quando eu comecei, meu professor ele não tinha essa experiência. Então ele estava se descobrindo também. Mas para o pessoal que tem essa experiência, é um prato de mão beijada. E se você não for inteligente o suficiente para ver isso e para colher esses frutos, é sua culpa, entendeu? Eu acho que é fácil de ver quem está de fora e eu acho que esse é o principal. Seu sonho é viver jiu-jitsu, é ser campeão, é fazer isso, vê o que precisa. Se projeta, pensa daqui 10 anos como você quer que sua vida seja e pensa o que você tem que fazer para chegar lá e o que você tem que melhorar. Ser campeão mundial pode ser um fator para potencializar isso, mas não vai trazer o retorno que você está pensando. Acho que a gente está cansado de ver pessoas que vão lá, ganham 3, 4 títulos mundiais na faixa preta e acabam tendo que trabalhar com outra coisa, ou não ganham dinheiro, ou não conseguem fazer isso. E no final, não é tudo sobre dinheiro, mas é melhorar a sua vida. E você criar uma profissão, você acabar conseguindo ganhar dinheiro com o que você faz, você melhora a sua vida, das pessoas que você gosta, da sua família, você cria oportunidades para você ter as coisas. Então eu acho que, para mim, esse foi o meu objetivo, eu acho que é o objetivo da maioria das pessoas, entendeu? Eu acho que é só uma questão de trabalho e de inteligência, de percepção das coisas, do ambiente que você está, e escolher o ambiente certo e as pessoas certas. É engraçado isso que você falou aqui, né? Porque quando eu ganhei meu mundial, o segundo mundial na faixa preta em 2010, que é aquela foto lá que eu tô com a tipóia no braço, eu havia machucado meu ombro e aí eu tinha que fazer uma cirurgia e tudo mais, aí eu optei por lutar, lutei. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiz a cirurgia, eu tinha um plano de saúde que cobriu a parte hospitalar, mas o meu médico ele era particular. Então eu voltei pro Brasil, né, eu era bicampeão mundial, eu tinha uma dívida de R$12 mil parcelado que eu tinha que pagar da maneira que eu podia, não tinha R$1 na minha conta. Eu encontrava a Rê, minha esposa, na frente do trabalho dela, a gente dividia um prato feito, eu pegava o ônibus, ia para fisioterapia em pé, tremendo, com o braço
E aí foi quando eu pensei, falei, cara, qualquer pessoa que fosse bicampeão mundial em qualquer outro isso que eu esporte, falo pra eles. cara, sabe que os caras estariam numa condição dessa, cara, onde, puta, cara, tô com uma dívida que eu não sei nem como eu vou pagar, né? Tô dividindo um prato feito com a minha esposa, que ela paga no ticket, tô indo de ônibus fazer a fisioterapia para me recuperar. E aí foi quando eu comecei a mudar um pouco também, não que ser campeão deixou de ser importante, porque eu tinha essa competitividade dentro, mas eu comecei a focar em outro ponto da minha carreira também, e aí foi quando eu passei a dar aula e construir a minha história também, não só na competição, mas fora disso também, e eu acho que foi a decisão mais acertada que eu fiz até hoje na minha vida, começar a programar minha vida para um outro rumo. A pergunta que eu quero te fazer, o Jim tem outra. Chega aqui, Jim, vem aqui, tô me sentindo mal. Eu queria pegar um gancho nesse Então senta aqui com a gente, pô, tem dois aqui contra eu só, cara. Senta aqui, vai que acontece alguma coisa. Eu acho muito legal. Toda a construção do seminário é a forma que eu enxergo o jiu-jitsu, de entender a reação, a resposta do adversário, como eu devo me posicionar, trabalhar e manipular o adversário, a luta em si. Eu achei sensacional esse bate-papo que vocês tiveram da formação do aluno até a faixa preta, do ponto de vista da aula. Foi a minha história também. Eu comecei a ajudar de faixa laranja, de azul, já tinha turmas, e eu acredito que isso foi fundamental para o meu entendimento no jiu-jitsu até hoje. Mas como que a gente faz para aplicar isso nas novas gerações que estão vindo, onde hoje a gente tem uma demanda de faixas pretas muito grande, onde eu vou colocar o exemplo aqui da matriz, onde a gente tem inúmeras faixas pretas, então todas as aulas estão ocupadas por eles, mas a gente tem essa galera que está subindo, que está querendo, e como que a gente faz para não deixar essa galera ficar nesse limbo do treino e vai para casa, né? Claro que parte do interesse deles também, desse entendimento de mundo, mas como que a gente faz para introduzir isso para eles, sendo que no primeiro momento não tem nem espaço na academia para isso, né? Os alunos nem se sentiriam atendidos hoje, com a demanda de preços que tem um aluno com faixa azul. Então, de alguma forma, vocês trabalham nisso? Eu vou explicar da maneira que eu vejo. Eu acho que é uma pergunta interessante e você tocou em vários pontos durante a sua pergunta. Eu vejo da seguinte forma: o sucesso ele é uma coisa pessoal. Às vezes o meu formato de sucesso é diferente do seu. Eu acho que é importante você sempre saber o seu potencial para poder traçar os seus objetivos. Então eu acho que as pessoas, elas, baseado na história ou quando começou a treinar, cada um vai atingir, tem um potencial a ser atingido. Claro que você pode sempre tentar passar o seu potencial, mas eu acho que ser realista consigo mesmo é o primeiro passo para você não dar aquele tropeção de cara, entendeu? Por isso que é importante o que o Marco está falando, você não tenta copiar ninguém, você tenta se potencializar, tenta criar sua própria história. Eu acho que é o seguinte: primeiro você tem que ver quem você é, aonde você está treinando, o que você está fazendo, qual o seu objetivo, o que te faz feliz. Então, para mim, quando eu comecei a treinar, eu tinha o sonho de ser várias vezes campeão mundial. Então é uma coisa que, como eu comecei a treinar muito cedo, meu professor tinha aquele negócio de falar, vocês têm que escrever seu nome na história do jiu-jitsu. É uma coisa que era mais difundida ainda na nossa época, que era nós vamos quebrar o recorde de quem estava ali, que é o jeito de você sair na revista. Não tinha muito o Instagram, essas coisas. Para você sair na revista de azul, roxo ou marrom, você tinha que ser muito bom, muito bom. E para sair na revista e o pessoal falar de você, a gente esperava um mês depois do Mundial para sair na Grace Magazine e sair um tamanho assim, desse tamanho. E era o que fazia a gente ficar focado, era o que fazia a gente, é a nossa chance de mostrar o nosso trabalho para todo mundo. E eu acho que primeiro a definição de sucesso tem que ser vindo daquele negócio pessoal, de saber o que você quer, quem você é. Ali já mora tudo. Depois é você trabalhar sem aquela expectativa da pessoa fazer as coisas para você, porque você está fazendo algo. Então, você não pode falar, eu estou aqui, mas eu vou fazer isso quando o Lang fazer isso para mim, ou quando o Fábio fazer isso para mim. Não, acho que as coisas acontecem com... Eu gosto de falar sempre que é o reward que a gente fala lá, que é você dá a recompensa. Então você mostra o serviço primeiro, a pessoa começa a valorizar você, começa a te ver que você é diferente, e você vai receber a recompensa por isso. Eu acho que 99% das pessoas hoje, elas fazem o oposto. Elas fazem, se você me der a oportunidade, eu vou dar uma aula sinistra aqui, vou gostar pra caramba. Não, eu tenho que dar a melhor aula do mundo,
para que você reconheça isso e você queira que eu esteja em todas as suas aulas da academia. Porque daí eu vou ter mais oportunidade ainda. Quando eu venho dar o seminário, eu tenho que dar o melhor seminário do mundo. Por quê? Porque amanhã eu posso querer voltar aqui, a pessoa pode querer que eu volte. Ou a gente pode fazer um vídeo e colocar na internet e outras pessoas podem se interessar pelo seminário, porque o seminário foi excelente. Entendeu? Então, você tem que sempre dar o seu melhor, porque as pessoas estão sempre olhando, as oportunidades elas estão ali, entendeu? Eu acho que é isso que eu não tinha essa noção, mas eu sempre tive esse, eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor. Eu acho que eu vim do interior de São Paulo, eu acho que é uma história parecida com a do Lang, entendeu? E a gente sempre foi tentando procurar as oportunidades, mas sempre dando 100%, sem pensar muito no que o cara ia fazer pra gente. Era sempre tipo, aquela vontade de dar o 100%. Eu acho que a geração de hoje, ela trabalha muito querendo fazer depois de que você prometer algo. E é aí que mora o erro, porque daí nunca vai fazer. Porque sempre vai ter alguém que vai estar disposto a fazer antes. Então, esse perigo de ter muito cara bom, geralmente não acontece. Que você está falando, tem muito cara. Geralmente tem um ou dois que se dedica pra caramba, que mostra serviço, que não importa o quanto você está pagando ele, depois que o cara está lá, mostra que é pontual, mostra que é respeitoso, mostra que é leal. É pouco, porque eu acho que a principal característica está na personalidade das pessoas e como elas vão se mostrando, entendeu? Eu acho que é aí que está o segredo. E a oportunidade ela só vai acontecendo com isso. Então, para mim, hoje, o jeito que eu vejo, eu não tenho muita preocupação de eu tenho que fazer todo cara faixa preta da minha academia ter a mesma visão que eu. Eu acho que eu deixo claro o que eu penso que é certo e o que é meu modelo de sucesso, meu modelo de pensar na forma mais bem sucedida de trabalhar com jiu-jitsu. E quem gostar de fazer e tiver com esse mesmo plano e tiver com essa vontade, pode abraçar a ideia e tentar fazer e tentar colher algo dali. Mas eu tento não fazer a promessa, porque eu acho que a promessa ela gera uma cobrança. Então eu tento fazer a minha caminhada e as pessoas que elas estão ali e elas conseguem entrar na mesma sintonia e elas pulam no meu barco e começam a remar comigo, eu falo, vamos junto, entendeu? Mas é difícil. É difícil achar gente que quer trabalhar bastante assim. Geralmente o pessoal procura o lado mais fácil, fazer o treino, tomar um açaí, ir para casa dormir e voltar para o treino da noite, entendeu? Então, ou tentar achar um patrocínio. Daí, vou tentar achar um patrocínio, o patrocínio vai pagar para eu poder fazer essa vida fácil, entendeu? E é onde mora o erro, porque daí o cara não constrói nada, acaba ganhando o mundial, porque está só treinando, acaba ganhando o mundial, mas aí o cara fica 3 vezes campeão mundial e não tem nada, tipo, o cara vai ter que lutar para sempre. Daí o cara vai lutar com a geração que está chegando, tá naquela coisa. E acaba tendo que ficar para sempre escravo dessa vida da competição, entendeu? Às vezes o cara nem quer mais estar lá, mas o cara está escravo disso, porque é a única coisa que o cara sabe fazer, é a única coisa que ele fez a vida toda, entendeu? Eu acho que quando você se potencializa de outros lados, você consegue fazer escolhas que às vezes, que nem eu resolvi sair, algumas pessoas pensaram que era cedo demais, que eu tinha acabado de ganhar o 4º título mundial. Para mim foi a decisão certa, era quando eu perdi a vontade de fazer só aquilo. Falei, não, agora eu tenho vontade de me dedicar a outra coisa e é isso. Então, mas eu tinha isso já na manga, eu já tinha essas skills, então eu já podia fazer essa decisão. Então acho que é importante para você se preparar para poder fazer esse tipo de decisão. Você falou também, perguntou, a aula nada mais que o professor, acho que é você mostrando o seu produto, né? Então acho que eu comecei a ver bastante isso quando eu tive a oportunidade de dar a minha própria aula no começo. Então assim, quando eu tive essa oportunidade, quando o professor Guilherme falou, agora você vai dar aula, eu era faixa roxa, faixa marrom e tinha que dar aula às vezes que era para faixa preta ou para pessoa que é mais velha. E ele sempre falou isso para mim, que a aula nada mais que é você mostrando o seu produto. Então eu vejo muitas vezes acontecer assim, eu sempre também, como eu passei por essas faixas, na faixa de base que queria dar aula, eu sempre também às vezes tive nessa situação, como que eu começo a dar aula? Como que eu vou direto pedir para o professor para dar aula? Muitas vezes eu vejo pessoas fazendo isso e acho que não é você ir pedir ou você ganhar campeonato. Acho que campeonato é o que eles falaram que é a conquista pessoal. Eu quero ser campeão mundial não por causa que eu quero dar aula ou porque eu quero ter
ter uma academia, mas acho que é pessoal, é minha. Eu sempre tive esse sonho de ser campeão mundial. A partir do momento que eu consegui conquistar uma conquista mundial, assim, de eu conquistar um título, não vai mudar muito na minha vida. No próximo dia eu vou ser a mesma pessoa, vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço, vou ter meu trabalho. Então o mundial, aquilo ali só vai ter uma conquista pessoal para mim que significa muito, mas não vai mudar muito na minha vida pessoal. E eu acho que às vezes eu vejo muita pessoa esperando pela oportunidade e vejo outras criando a oportunidade. Então eu vejo muito na academia, e é até engraçado que eu vejo isso, na verdade, um exemplo que o meu pai, ele vai na academia, ele está até aqui hoje. Levanta a mão, pai. Então ele passa a temporada, todo ano ele tenta passar a temporada comigo nos Estados Unidos, e sempre quando ele vem, o objetivo dele não é dar aula na academia, mas eu vejo que ele vai na minha aula e acaba ajudando muitas pessoas na minha aula. E às vezes vai pessoa para a minha aula para treinar com ele, não para treinar comigo, mas vai para treinar com ele, para fazer perguntas diferentes. E eu vejo que isso ele está criando a oportunidade. Não é que ele queira dar aula, mas pelo fato da personalidade dele ser de uma pessoa que gosta de ajudar, acaba trazendo esse grupo para perto e acaba que tem um produto que ele tem, que é a personalidade dele, esse produto de ajudar. Então às vezes você não tem a oportunidade de ser o líder da aula, ou ser o professor da aula, às vezes você é só um assistente, tenta criar essa oportunidade. Às vezes começa a ajudar uma pessoa que está tendo, às vezes uma criança, às vezes não está nem conseguindo entrar no tatame. Às vezes eu estou ali assistindo isso, eu vou ajudar essa criança a entrar no tatame. Vou ajudar, às vezes, um faixa branca que começou a treinar agora, ajudar a introduzir o jiu-jitsu. Vou ajudar, às vezes eu vejo uma pessoa que tem menos experiência assim, se sentindo meio que afastada de todo mundo. Eu sinto que aconteceu isso um pouco na minha aula, assim, porque na minha aula eu sou uma pessoa que gosta de agrupar todo mundo junto. Então quando eu chego antes da aula, eu tento conversar com o pessoal. Durante a aula, quando tem um intervalo, eu tento conversar com todo mundo. E às vezes eu sentia que algumas pessoas se sentiam isoladas por esse fato. Aquela aula, o pessoal só tem um grupo entre eles. Então eu tento ajudar esse pessoal que está se sentindo isolado, essa pessoa que às vezes, por exemplo, eu acho que para mim, se eu não fosse competidor assim, se eu não conhecesse o pessoal que estivesse no tatame, e eu fosse faixa branca e viesse aqui na Aliança e visse que tinha 20 faixas pretas no tatame, eu não ia caminhar para uma faixa preta ou para o Lang e começar a conversar com ele como se eu conhecesse ele. Eu ia ficar no canto isolado, esperar a oportunidade de ele vir falar comigo, e se não tivesse essa oportunidade, eu ia para casa. Às vezes a experiência que eu tive não foi tão boa para mim, mas às vezes eu vou na academia pequena que eu tenho a experiência melhor, porque às vezes eu me sinto mais à vontade pelo fato do pessoal realmente me dar essas boas-vindas. Eu acho que eu vi muito isso hoje quando eu cheguei na academia e o professor Lang tem uns pessoal também ali no front desk, na área da frente, todas cumprimentaram a gente, todas explicaram a academia, como é que funciona, o porquê do tatame embaixo, o porquê do segundo andar, das salas. E acho que isso faz a pessoa, às vezes é tão simples e assim não quer dizer que ele precisa fazer. Às vezes ele está ocupado com outra profissão, dando aula, mas eu vejo que uma pessoa caminhou ali, não tem ninguém assim para ajudar no começo, eu vou e fazer isso por mim mesmo, mas não pensando, eu estou criando a minha própria oportunidade, eu estou pensando em fazer isso na recompensa já direto. Então acho que eu estou tentando criar minha oportunidade, e eu acho que esse entendimento que a gente estava falando do jiu-jitsu, não quer dizer que eu preciso ser um líder na aula, mas quer dizer, se eu ajudar tal pessoa e aquela pessoa me abrir a mente e a gente ter um entendimento sobre o jiu-jitsu, eu já estou tendo e aprendendo esse fato de ajudar a pessoa e o entendimento que eu realmente quero. Então não quer dizer que eu preciso ter uma aula de 30, 40 alunos, 10 faixas pretas, 20 faixa roxa e nenhuma faixa branca. Acho que quer dizer a minha personalidade de começar ajudando a pessoa, acho que a pessoa consiga passar algo para mim e ao mesmo tempo a gente vai evoluindo. É exatamente o que eu falei em vários pontos do seminário. Eu acho que a personalidade da pessoa ela é muito importante, é o que abre a porta no mundo da profissão, nessas coisas. Eu acho que isso é importante, é um ponto que a gente tem que focar bastante, principalmente se você quer trabalhar nesse meio, porque a gente está lidando com o público. E o Daniel citou várias coisas importantes. Eu acho que o profissionalismo da academia é importante, a gente tenta fazer isso bastante lá, e eu vi aqui vocês fazendo também, o fato de sentir a pessoa que ela vem de fora se sentir o mais confortável possível, porque eu já fui em vários lugares onde a pessoa deixa você no canto lá, e se você não falar com ninguém fala com você.
E é uma coisa que afasta aluno novo isso. Então eu acho que existem fatores, a personalidade, a experiência, ela traz isso pra gente. E é por isso que é assim que você tem que começar. Eu acho que esse é um bom começo. A pessoa, quando ela tem que começar a ter oportunidade de começar a trabalhar, ela tem que mostrar o serviço dessa maneira. Ela ajuda no ambiente da academia. E isso vai fortalecer o produto da academia. E quando fortalece o produto da academia, o líder vai querer que a pessoa esteja lá sempre. Então isso acaba gerando oportunidade. Entendeu? Então eu acho que são coisas que é importante entender o mercado, é importante entender o ambiente que você está, o que ele necessita do ambiente, como você pode participar da melhor forma possível. Entendeu? É a inteligência, o estudo, que nem a gente fez no jiu-jitsu, no ambiente que você está. A gente começou. Eu até tenho uma, mas eu estou com medo de se eu monopolizar as perguntas aí. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver aí, ó. Vai, pergunta aí pro pessoal. Vai lá. É um privilégio, na verdade, quero agradecer vocês. Obrigado. Demais, obrigada, Dani, e a minha supervisão de vocês. Várias perguntas, na verdade. Primeiro, como que foi o foco da academia? Se você sempre foi com crianças, se você falou 350 crianças, mas sempre foi isso que acabou acontecendo. E segunda pergunta é como você divide seu tempo? Que você fala que você é atleta, você é gestor, como que você separa o seu dia, como que é o seu dia a dia? Eu vou tentar ser rápido em todas as respostas e a gente consegue cobrir todo mundo, tá bom? Vou tentar não dar muita volta. E a última, o que tira seu sono? O quê? O que tira o seu sono? Sua preocupação. Fora um monte de filho que você tem. Tinha bastante coisa antes, agora não tem muito, tá? A primeira, qual foi a primeira só? Se a sua academia sempre foi Minha academia sempre foi, acho que eu evolui bastante a minha mentalidade, porque eu comecei cedo, eu comecei com 22 anos, eu não tinha experiência, não tive um professor que nem eu falei que sabia fazer isso da melhor forma possível. O meu professor estava descobrindo também. Então, eu foquei muito em criança porque eu gostava disso. Isso, graças a Deus, foi uma decisão maravilhosa, porque gerou não somente um time muito bom de criança, mas também gerou o time de instrutores que eu tenho hoje. Então, foi um trabalho que começou anos atrás e foi uma decisão excelente, mas não foi totalmente pensada na parte financeira. Foi pensada na parte que eu gostava de trabalhar e na parte que, como eu comecei isso. Qual foi a segunda? A segunda é como que você separa o seu dia? Meu dia hoje, eu dou uma aula por dia e eu trabalho, hoje a gente tem website, a gente tem a produção a gente faz vários produtos, eu tenho 2 marcas, a gente tem a Believe in It e a gente tem a Art Jiu-Jitsu e eu acho que hoje a Art Jiu-Jitsu está mais neutra do que era antes. Antes a gente focava bastante na parte da competição. Hoje a gente vende muito para outros times, virou mais uma marca mais neutra, assim. Então você é fã do que a gente faz, você compra e às vezes você treina na Gracie Barra, treina em outro lugar e acaba. Então foi uma conquista pra gente também, porque sempre foi o que eu queria fazer. Eu nunca tive o sonho de... Eu queria seguir para o lado diferente, eu não tinha muito o sonho de criar filiais e vender só nas filiais. Eu queria ter uma coisa que fosse mais tipo boutiques de jiu-jitsu, onde são poucas e fazem um trabalho onde todo mundo, mesmo se eu treino na aliança, esse é um fato gigantesco de eu estar tentando cada vez mais fazer os seminários em academias que são conceituadas e são líderes de opiniões assim, no mundo do jiu-jitsu. Eu escolhi fazer 2 esse ano, fazendo um aqui, eu fiz um na Academia da Kira, no Rio, que são 2 academias que são formadoras de opiniões, e eu acho que isso é parte da minha decisão. E hoje eu trabalho em vários, eu meio que faço o gerenciamento, a parte de ajuda na parte do que precisar dessas coisas, e dou uma aula por dia hoje. Mas geralmente eu dou 2 aulas por dia, a gente estava sem fazer o treino de competição, eu faço os alunos treinarem na aula comercial também, porque a gente não tem muito esse problema do cara aí, tipo, amassar os alunos, não. Eu acho que todos eles têm uma educação assim, de saber treinar com todo mundo, de saber fazer a aula ficar boa e eu acho que na parte de competição a gente treina bastante o sparring, mas na aula comercial a gente trabalha bastante esse estudo que a gente fez hoje. E qual foi a última? E a última que tira seu sono? Eu acho que no começo tinha bastante, eu falei com o Lang, eu acho que tinha bastante, quando você entra com seu empreendedor, assim, você tem medo de errar muito. Então eu tinha muito medo de fazer a decisão errada e ser ruim para o meu business, porque meu business era o sonho da minha vida e é o que estava se tornando realidade. Então eu tinha muito medo de errar, o meu medo de errar era o que tirava o meu sono.
Então se alguém saía da academia, eu falava, nossa, tomara que a pessoa não dê um feedback mal, ou a pessoa não fale mal, ou a pessoa... eu queria saber por quê, o que eu tinha feito de errado. E quando eu comecei a entender que eu sou um prestador de serviço e às vezes vai ter pessoa que vai entrar, vai gostar do serviço, vai ter pessoa que não vai gostar, vai ter pessoa que não vai conseguir pagar, vai ter pessoa que vai gostar. A pessoa vai e volta. Eu acho que o mais importante é eu focar em produzir o melhor produto possível que eu consiga com toda a minha energia e atrair as pessoas dessa maneira, e não vou conseguir segurar todo mundo. Então isso tirar meu sono não tira mais. Eu acho que não, graças a Deus no momento não tem nenhum problema assim de saúde na minha família, nada, não tem nada que tira meu sono assim no começo. Eu acho que o que tira meu sono na verdade é meu filho acordando, mas é muito bom. Mas é uma coisa boa, entendeu? Eu sempre tive o sonho de ter família cedo e construir uma família, e eu estou num momento muito feliz da minha vida porque tudo está caminhando, a minha vida pessoal, minha vida profissional, está tudo caminhando na mesma velocidade, assim, então eu estou feliz. Obrigada. Vocês pensam em expandir? Desculpa, mas vocês pensam em expandir? A gente pensa em expandir, a gente já teve várias oportunidades de expandir, mas eu sempre pensei que não era a maneira certa, baseado no que a gente queria. Então eu não tenho o sonho, talvez eu possa mudar no futuro, mas eu não tenho o sonho de fazer a parte de filial, fazer essa parte, porque o nosso modelo de business é um pouquinho diferente. Eu penso mais em fazer, como eu disse, boutiques de jiu-jitsu em localizações selecionadas, e eu quero de alguma maneira estar envolvido em todas, então a quantidade não pode ser muito grande, e a localização, a área, o poder aquisitivo da área é importante para o modelo que a gente segue, entendeu? Fia, manda. Obrigada. Então, eu quero entender mais do seu trabalho com as crianças, como que você identifica o potencial delas, tão novinhas, se até as posições delas são tão elaboradas, quanto os adultos, se vê tipo de competição, como que é? Eu estava aula de criança também, né? Eu vejo, legal. Quando a gente começou na academia, era um grupo só, porque não tinha muita criança, e daí o que aconteceu? A gente começou a fazer aula de criança, daí a gente separava meio que na aula como ia fazer, esse daqui treina pra cá, esse treina pra cá, começou a crescer. Daí quando começou a ter 15, 20 alunos, a gente começou a criar grupos, daí você era parte daquele grupo oficial e tudo. Daí o que aconteceu? Quando a gente começou a criar grupos, uma pessoa só não consegue controlar a aula. Daí que a gente começou a criar sistema de ensino, é o processo de profissionalizar o que a gente estava fazendo. Então, como eu comecei, não era totalmente profissional, eu não tinha experiência, como eu disse aqui várias vezes, eu fui aprendendo. Daí depois a gente criou grupos em horários diferentes, começou a treinar professores, fazer reunião de professores, criar o currículo, criar isso. Hoje a gente tem de 3 a 5, então são 2 aulas de 3 a 5 por dia, 2 aulas de 5 a 7 por dia. E a gente tinha 2 aulas antes da pandemia de 8 a 3, mas agora a gente só fez uma porque é um grupo mais maior, então as crianças são maiores, mais velhas, então você consegue um professor ou 2, consegue liderar um grupo maior de criança, entendeu? Mas a gente sempre trabalha com bastante professores para tentar dar... tudo depende do ambiente que você trabalha, a quantidade de aluno, a expectativa do grupo. Eu acho que o americano foi uma coisa que foi importante para mim, trabalhar com uma cultura diferente. Bem na parte... eu estou pagando, eu quero aquilo da maneira que é prometido, entendeu? Eu estava até explicando para o Lang, a aula começa às 3, se começar às 3h05 tem reclamação, porque a aula é às 3, entendeu? Então é uma coisa que puxa você a ser melhor, entendeu? Então tem que ser feito da maneira correta. Então a gente foi evoluindo dessa maneira. A aula de 3 a 5 é praticamente um crossfit para criança, aquela recreação mais técnica possível, mas naquela maneira de entreter as crianças do que eles podem fazer com a expectativa certa. A de 5 a 7 começa a ter um pouco mais de jiu-jitsu, mas bastante específico, bastante jogo. E quando vem do 8 a 13, é quase igual uma aula de adulto, já mais séria, as crianças são um pouco mais maduras, então já ajuda. E lógico que dentro de cada grupo você tem várias personalidades que você vai ter que adaptar para a aula, vai ter que aprender a lidar, e é normal isso, não é nada que você está fazendo errado, só trabalhar com pessoas, se tem um grupo grande você vai ter mais gente diferente, e é normal. Eu acho que eu aprendi isso também, não adianta você querer que todo mundo seja igual, que você não vai conseguir, vai se frustrar pra caramba, tá
bom? Doutor, só um minuto, qual é o teu nome? Desculpa. Vitor, você treina onde, Vitor? Eu treino em Campinas. Campinas, você veio com a Pri. Isso. Show de bola. Vitor, o doutor, só vou deixar o Vitor perguntar que ele havia erguido a mão desde o início, só para ser educado com ele. Vitor, por favor. Beleza, primeiramente obrigado pela oportunidade de apresentar, obrigado pelo conhecimento, obrigado pela aliança fazer, o seminário acontecer. Mas eu queria saber dos dois o que é o jiu-jitsu para você e como você explicaria isso para alguém que nunca treinou. Cara, eu acho que pra mim isso virou meu estilo de vida. Eu acho que é uma coisa meio, a gente fala cheese, né? Que é tipo, que é, todo mundo fala isso, mas pra mim virou isso. É a maneira de eu viver, onde eu colhi todos os meus ensinamentos, é onde eu me formei. Pra mim foi a minha faculdade, foi o que me potencializou para mim conseguir viver as coisas que eu gosto e mudou minha vida, fez eu ter a oportunidade de comprar o carro que eu queria, a casa que eu queria, morar no lugar que eu queria. Então, tipo, pra mim foi a minha escola. Hoje eu posso dizer, para não falar que é o meu estilo de vida, eu ia dizer que o jiu-jitsu pra mim foi a minha escola e hoje pra mim continua sendo a minha escola onde eu aprendo, eu me comunico com as pessoas, eu consigo desenvolver relações, consigo evoluir como pessoa. Então eu acho que o jiu-jitsu pra mim eu definiria como minha escola. Eu acho que para mim, como ele falou também, acho que ele está em uma parte diferente, que já passou pelaquela transição de atleta, agora está na parte mais do business, e eu estou naquela parte ainda da parte do aluno, que é a parte da escola para mim. Então, para mim, é um momento, é a minha profissão e ao mesmo tempo está sendo a minha faculdade. Então, acho que eu tenho muito a aprender dentro do tatame e muito mais a aprender também fora do tatame, do jeito, às vezes a pessoa acha que eu me comportar como um atleta fora do tatame é eu fazer dieta ou é eu acordar cedo, mas eu acho que também é do jeito que você se vê, né? Então acho que o jiu-jitsu para mim hoje em dia é como eu cresci, quando eu mudei para os Estados Unidos eu tinha 14 anos, eu cresci meio que vendo o estilo deles de dar aula, o estilo deles de viver. Então sempre foi um estilo bem limpo para mim, bem profissional. Então o jiu-jitsu que me ensinou isso. Se eu não fizesse jiu-jitsu, eu não teria conhecido eles, eu não teria conhecido essa escola e talvez o jeito que eu me carrego durante o meu dia a dia não seria o mesmo. Até desde o jeito de me vestir, ao jeito de conversar, ao jeito, também o porquê disso é pelo fato de quando eu estou dando aula, às vezes eu estou dando aula para um atleta que no mesmo tatame tem um doutor e no mesmo tatame tem uma pessoa que tenha profissões diferentes, mas todas as profissões sempre vão olhar do jeito que você se carrega a si mesmo. Então assim, nunca é ruim pra gente ver uma pessoa se vestindo bem, nunca é ruim pra gente ver uma pessoa sendo educada, ver uma pessoa sabendo conversar, sabendo se expressar, sabendo explicar a sua arte, a sua profissão. Então tudo isso acho que agrega em qualquer fator. Então acho que até vendo o meu professor, acho que vendo da forma que ele dá aula e a forma que ele trata o jiu-jitsu, acho que em qualquer outro business, acho que ele conseguiria se dar bem assim, pelo ter esse sistema já de ser bem profissional. Acho que, por exemplo, se ele amanhã abrisse um restaurante, acho que seria um restaurante bem sucedido. E não seria não sucedido pelo fato de ele ser um atleta de jiu-jitsu, mas pelo fato de o jiu-jitsu ter apresentado para ele esse sistema, ter apresentado ele a saber lidar com pessoas diferentes. Porque no mesmo tatame que a gente está todo mundo junto com profissões diferentes, às vezes em outro business acontece da mesma forma, mas a gente está dentro de uma sala, às vezes é uma sala de investidores, tem bastante investidores, mas que fizeram o seu dinheiro de forma diferente e querem investir em um produto que você está criando. Então acho que está me ensinando muito isso. Doutor, manda, doutor. Eu acho que ninguém fuge, né, dessa realidade que o filho fala, pai, eu vou para lá, como? 14 anos. Né? Então, eu gostaria de saber como que foi essa transição familiar tua, qual foi o mais importante para você decidir para estar unindo tua família e falar, vai embora. Eu não estou tratando essa liberdade de o pai está lá, né? Eu acho que poderia perguntar para ele. Como você vai para o primeiro menino lá? Eu
ajudou muito pelo fato de a gente ter internet hoje, celular, formas de comunicações que ajudam, que acho que se não tivesse, nunca que minha mãe iria deixar o meu pai me enviar para os Estados Unidos. Mas eu acho que foi tudo bem planejado, desde que eu era menor, que eu era criança, que eu tinha 9, 10 anos, meu pai sempre teve essa ideia de que eu iria morar ou passar pelo menos uma temporada nos Estados Unidos, que sempre foi, no começo assim, nunca foi você foi forçado, sabe? Foi uma coisa que a gente tinha ideia. No começo eu também não achei que iria acontecer, porque eu não me imaginei que eu vou morar nos Estados Unidos, talvez eu não fale muito bem a língua agora, tenho que aprender, não tenho nenhum familiar ou amigo lá ainda, agora eu vou praticamente recomeçando a minha vida num país diferente. Mas foi sempre muito bem planejado. Tanto é que quando eu fui para os Estados Unidos, meu pai passou uma temporada de 6 meses que a gente pensou como uma adaptação. Então, foi a adaptação da minha parte, de me adaptar no local, e da parte do meu pai de ver pelo lado de ser um pai, de ver a adaptação do filho, né? Então, às vezes, para mim, estava muito bom, tudo estava se encaminhando, mas pelo olhar de meu pai ter mais experiência que eu, e ser mais velho que eu, às vezes para ele já sabe onde está se encaminhando, sabe? Talvez não estava sendo tão bom, talvez no futuro não seria uma decisão que tivesse feito uma decisão boa. Então foi essa parte da adaptação que foi importante, de eu pensar e ver como que eu iria me sentir, e também no meu pai de ver como que as coisas iriam se encaminhar. Eu acho que todo pai pensa muito dessa forma, né? Não vou somente deixar meu filho aqui para passar essa temporada e acabar por aqui, sempre pensando na forma do futuro, o que vai sair daqui, né? E eu acho que no começo a minha família pensava muito pelo lado dos estudos. A gente tem que transferir os estudos, se ele parar de estudar aqui, ele vai ter que voltar a estudar lá. Então ele vai ter que transferir para a escola dos Estados Unidos. Mas a partir do momento que eu comecei a treinar na UJ, a gente viu que essa seria a minha forma de estudo. Então foi a forma de eu me criar como um ser humano, de aprender coisas diferentes. Desde o começo também, o meu pai, ele é dono de comércio, ele sempre vi também exemplos bons e ruins dentro do comércio próprio dele. E quando a gente foi para os Estados Unidos, isso somente se transferiu pela minha forma de estudo. E eu também acho que é muito da personalidade da pessoa. Eu acho que eu sempre tive a personalidade que consegui fazer amigos facilmente, sempre tive a personalidade de ser um pouco mais maturo naquela idade. Eu acho que naquela idade, provavelmente vejo crianças dos Estados Unidos, ou até quando eu tiver minha família nos Estados Unidos, eu não vejo o meu filho pegando um ônibus para ir em tal local. Eu não vejo isso acontecer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os pais dão uma forma de sair do trabalho para levar o filho até onde ele precisa ir. Se a criança vai treinar jiu-jitsu, os pais ficam assistindo o treino do jiu-jitsu. E é uma coisa que às vezes não é tanta a realidade do Brasil. Às vezes os pais deixam a criança treinando pelo fato de a criança matar um pouco o tempo e deixar mais livre para focar às vezes no serviço, ou ter tempo com a sua esposa, ou qualquer coisa diferente. Então acho que a cultura também muda bastante, e eu acho que eu já vim dessa cultura que eu sabia me virar um pouco a mais, sabe? Eu sabia se eu precisasse chegar em tal local, se meus pais não pudessem me levar, eu poderia achar uma forma de ir. Então sabendo viver um pouco nessa cultura me ajudou a ser muito mais fácil quando eu fui para os Estados Unidos. Deixa eu só terminar o seminário respondendo uma parte da sua pergunta, porque eu acho que é interessante, é o sonho de bastante gente. Então talvez não tanta gente estiver aqui, mas às vezes o pessoal está assistindo o vídeo que a gente vai postar. Eu acho que tudo começa com a personalidade, que eu bati na tecla várias vezes aqui. E foi o que eu falei quando eu introduzi ele. Eu falei, a parte técnica, tudo bem, ele era bom de jiu-jitsu, mas a personalidade me atraiu. E eu acho que quando você vem de uma base familiar, onde a pessoa ela tem um entendimento, o pai tem aquela segurança que o filho realmente quer aquilo para o futuro. Eu sei que 14 anos é cedo para uma decisão dessas, mas às vezes ele tinha isso já, e com 14 anos ele sabia o que ele queria e foi cedo. E eu também, quando eu tinha 14 anos, eu também sabia o que eu queria. Então quanto mais cedo você descobre o que você quer e você mergulha de cabeça, eu acho que mais fácil fica das pessoas que estão ao seu redor de conseguir acreditar no que você vai fazer, te dar suporte e dar tudo isso. Então eu acho que
o principal de tudo foi essa base familiar, ele tinha maturidade com 14 anos para chegar e falar, eu queria, tanto que foi isso que me atraiu quando numa aula de criança, ele chegou para mim e falou assim, eu quero fazer isso, eu tenho muita vontade de fazer o que for preciso para eu poder chegar e alcançar esses objetivos, eu quero morar aqui. Eu falei, você tem certeza? Tipo, seus pais vão voltar, tipo, você vai morar onde? A gente vai dar um jeito, eu vou alugar um quarto para fazer alguma coisa, eu vou conseguir, eu vou fazer. Então, a personalidade foi cativando, porque você vai falar, caramba, tipo, o cara já tem o que precisa fora do tatame. Então, tipo, agora é só ensinar a técnica e as coisas vão se modelando. Então, é difícil achar isso é a parte difícil. Parte da sua pergunta foi também o que você vê nas crianças, quando você vê que tipo, a criança vai se dar bem, vai competir. Eu acho que a personalidade é o grande passo, e essa é praticamente a parte feita em casa com os pais, entendeu? A educação, a parte da disciplina, a parte do foco da criança, de saber o que tem que fazer, e é o que eu tento fazer com os meus filhos. Tomara que quando eles tenham 14 anos, eles já saibam o que eles querem fazer, porque cada vez mais você tem que descobrir mais cedo, porque está mais concorrido toda a área. Então, quanto mais cedo você descobre, não dá mais para esperar você ir para a festa até você ter 21 anos ou 18 anos, e daí depois você decide o que você quer fazer da vida. Você vai estar atrasado, entendeu? Eu acho que quanto mais cedo você descobre, mais você vai ter a chance de ser bem sucedido cedo, entendeu? Então, meus filhos são muito novos ainda para mostrar com essas palavras, mas eu sempre tento montar um cronograma, o que eles têm que fazer, as atividades que eles fazem, a escola que vai. Então, eu sempre tento implementar algumas coisas para criar aquela disciplina que eu acho que é importante. Eu acho que, para responder essa pergunta, como pai, eu sei o quão difícil é, mas conhecendo ele e tendo visto ele com 14 anos, eu consigo entender, entendeu? E eu entendo o quão difícil é, mas eu acho que o principal é quando uma pessoa que você gosta tem um sonho muito grande e tem uma maneira clara da pessoa alcançar esse sonho, eu acho que não tem por que você não dar suporte, entendeu? Eu acho que você tem que dar suporte da melhor maneira que você puder, e é aí que você realmente mostra o quanto você gosta, entendeu? E eu acho que aí que mora o segredo, tá bom? Vamos ficar em pé todo mundo? Galera, para terminar, eu queria tirar uma foto todo mundo junto. Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo pela recepção, pelo estar aqui o dia todo no domingo. Eu sei que dar aula de jiu-jitsu, para mim é importante, mas como eu disse no começo, o mais importante é tentar dar uma informação que talvez fora do tatame você consiga, nem que seja o pai com a decisão do filho, ou a pessoa que vai dar aula de jiu-jitsu para a criança, alguma maneira que encontre alguma luz, alguma coisa para ajudar. Eu acho que é isso, a nossa história ela tem que de algum jeito motivar as pessoas, entendeu? Não pode ser com técnica ou fora de técnica, ou com algum desafio que você cumpriu e conseguiu, algum momento da sua vida que você foi corajoso, entendeu? Eu acho que a gente tem que tentar fazer isso. Todo mundo tem esse potencial, entendeu? Todo mundo tem isso. Se você não acredita em si mesmo, se você não acredita que você tem isso dentro de você, que você consegue motivar alguma outra pessoa, não tem por que você tá trabalhando com isso. Eu acho que é a mesma coisa para você, sabe? Eu quero dar aula para criança. Seja o melhor exemplo para as crianças possível, seja a pessoa que mostra para elas que o quão importante é ter coragem de ir atrás dos sonhos, o quão importante é para uma menina de ela ter atitude, ter a coragem de falar o que ela está pensando, entendeu? Eu acho que eu estava conversando com a Kira e ela estava falando que metade da academia dela é mulher, e eu falei, que legal, porque isso mostra que a sua imagem, as coisas que você fez, elas estão trazendo um fruto para você, porque as pessoas estão vindo atrás da personalidade que você é, entendeu? E é um público que é difícil de atingir. Acho que a arte marcial agora está muito mais fácil, mas sempre foi difícil de trazer mulher cada vez mais para a arte marcial. Então, quanto mais líderes a gente criar, mulheres que são líderes, que têm um pensamento forte e certo na arte marcial, mais você vai conseguir motivar a próxima geração, principalmente de meninas, a ser líder, a ser competidoras, a levar o jiu-jitsu para frente. Eu acho que é isso. Às vezes a pessoa fala, eu sou mulher, não tem muita oportunidade para a mulher. Seja a primeira a criar muita oportunidade para a mulher, seja a diferente de todo mundo, entendeu? Quando tem menos, é daí que você faz.
É aí que você brilha mais ainda, entendeu? Então eu acho que é isso. Nunca você pode chegar e falar assim, tipo, não tem muito mercado para mim. Não, tem mercado pra caramba. A gente vive numa sociedade onde você não vê, existe vários problemas com a mulher, com a Kira trabalha bastante isso, estava falando com ela, tá preso em relações abusivas, essas coisas. Então é um mercado que existe um problema social e o jiu-jitsu consegue ajudar esse problema social, seja ferramenta para isso. Eu acho que existem, se você analisar o potencial que o jiu-jitsu tem, você pode trabalhar de várias formas, você só tem que ser bom no que você faz e conseguir motivar as pessoas. Tá bom? Obrigado a todo mundo.